Fala pessoal, tudo bem com vocês? O VAR, o VAR, o VAR, o VAR. É essa nova ferramenta que a gente está tentando se adaptar a ela, mas parece que a cada rodada a gente encontra motivos para só bater no VAR, só criticar o VAR, porque realmente em alguns jogos, em alguns momentos, eles parecem mais atrapalhar do que ajudar. E ela veio para exatamente fazer o contrário, né? Fazer com que a gente corrija injustiças, corrija alguns fatos que o árbitro não consegue ver dentro de campo. E eu acho que o VAR tem feito isso. Mas qual é a sensação que a gente tem com alguns erros clamorosos, absurdos, ridículos? É de que não, de que o VAR veio para atrapalhar, especialmente porque ele é operado por seres humanos e quem está à frente do VAR, ou quem está atrás do VAR, ou quem está no campo de jogo auxiliado por esse VAR, acaba cometendo erros, porque somos seres humanos, falhos, ainda mais numa profissão, numa função tão subjetiva, de lances tão interpretativos como é a arbitragem, que é o grande problema da arbitragem. Bom, eu estava acompanhando nesta segunda-feira a entrevista do diretor de árbitros da CBF, Leonardo Gaciba. O Gaciba, eu não tenho procuração para defender ninguém e não tem problema nenhum alguém discordar, mas eu o conheço há mais de uma década. Quando ele apitava, eu era comentarista de arbitragem no Rio Grande do Sul, trocava muita figurinha com ele, trocava informações, analisava muito ele dentro do campo de jogo, e o que eu posso dizer para vocês é que ele sempre foi um cara engajado na causa da arbitragem. Ele sempre, mesmo sendo árbitro, batalhou por melhores condições para a arbitragem. E agora ele está numa posição em que ele pode fazer isso com mais força, porque ele hoje chefia, né, o quadro de árbitros do Brasil. Então ele vai ter condições de fazer tudo aquilo que ele imaginava lá atrás. Vai ser fácil? Não. A gente vive um momento diferente, como eu disse, com uma nova ferramenta, com novas tecnologias, com uma classe que é despreparada sim, na sua maioria, e que não tem uma estrutura condizente com a importância do cargo que eles exercem. O árbitro ele decide jogos e campeonatos e temporadas e sobrevivência de clubes nessas temporadas, e eles não têm a estrutura que qualquer clube de Série C, de Série B possui. O árbitro tem que bancar a sua própria alimentação, a sua própria estrutura física, psicológica, ele precisa comprovar outra fonte de renda, porque ele não pode viver só da arbitragem, e não é uma questão condicional, não, ele é obrigado a comprovar que não vive da arbitragem para não utilizar a arbitragem para fins escusos. Então ele precisa comprovar que ele recebe um salário de outro fim, de outro meio. Vejam a que ponto chegamos. Mesmo árbitros FIFAs renomados que atuam na quarta e no domingo, eles precisam ter outra atividade, precisam ser um empreendedor, um empresário. Eu acompanhei um árbitro no Rio Grande do Sul que ele de segunda a sexta era bancário, no domingo ele estava apitando o jogo da dupla Grenal, porque assim é a arbitragem no Brasil. Mas enfim, eu acho que o Gaciba tem ótimas intenções, embora ele vá fazer suas escolhas, vai fazer escolhas erradas, vai cometer os seus erros, e ele sempre me dizia, eu ainda vou chegar ao ponto de ter na minha carteira profissional de trabalho profissão árbitro de futebol. Ele não conseguiu isso como árbitro, porque ele já se aposentou e hoje desenvolve um cargo executivo, depois foi comentarista de arbitragem, enfim, mas ele tem a chance nas mãos de lutar por isso, e especialmente onde ele está. Ele disse que a tecnologia para lances de impedimento ela é 100% confiável. E nos resta não fazer outra coisa a não ser confiar. Até pela explicação que ele deu, e que para mim foi bem convincente, tá? Eu tinha quase que convicção, ou pelo menos uma impressão, de que o Bruno Henrique no gol do Flamengo contra a Chapecoense, por exemplo, estava impedido. Eu tinha uma sensação de que ele mesmo com a linha, mesmo ali, ele estava à frente. Assim como num jogo do Inter contra a Chapecoense, em que o Wellington Silva tem um gol anulado, para mim ele estava legal. Mas a tecnologia entendeu que ele estava impedido. Eu só me convenci quando o Gaciba me explicou essas linhas do chamado Parallax, que é o sistema 3D utilizado por esse software, que ainda assim é operado por humanos, tá, gente? Então, eu talvez discorde com o Gaciba de que a precisão ela seja 100%, mas eu diria que ela é 99,9%. Porque o que acontece? Existe uma linha puxada da linha de fundo até o pé do defensor e outra linha puxada da linha de fundo até o pé do atacante.
Todos os campos da Série A do Campeonato Brasileiro, eles são mapeados de forma 3D. E todas as câmeras sincadas. Sincadas, o sync é o mesmo instante, mesmo momento. Elas são, digamos, simultâneas. Então, para o árbitro de vídeo lá, considerar que o toque na bola ele seja no mesmo momento em que o lance esteja se desenvolvendo, com o atacante e o defensor. Fazendo tudo isso naquele momento, a linha azul, que eu vou mostrar agora para vocês, é a do defensor. E a linha vermelha é a do atacante. Eu tinha uma dificuldade de enxergar essa linha vermelha, e aí o Gaciba me explicou a todos, né, de que elas estão sobrepostas, e que isso indica mesma linha. Mas a cabeça do Bruno Henrique invade e tal. Bom, aí é uma questão de olho nu e até de boa vontade, né? Da gente enxergar o que está acontecendo. No momento em que a tecnologia analisada naquele momento, ela é de mesma linha, eu não posso fazer outra coisa a não ser confiar. E ele me convenceu de que as linhas ali estão realmente sobrepostas, indicando uma mesma linha. Talvez o mesmo ocorrido no lance do Wellington Silva, no lance do Inter para o gol contra a Chapecoense. Bom, a gente está falando de lances de impedimento, e eu sei que tem muita bronca de vários torcedores com o VAR, mas eu acho que a gente já avançou em vários aspectos. Esses lances, por exemplo, que a gente está analisando, a olho nu, eles seriam impossíveis. E quantos lances a olho nu a gente vendo pela TV na segunda-feira, nas mesas redondas, a gente chegou à conclusão que o Bandeirinha errou clamorosamente. Esses lances, eles são muito mais diminuídos. Lances muito mais fáceis que esses, tá? Que a gente está mostrando aqui. Bandeirinha errava, hoje não se erra mais. Se erra, talvez, porque, repito, a precisão ela não seja 100%, porque ainda tem um olho humano dentro da tecnologia, mas é quase 100%. E são em lances muito ajustados, muito milimétricos, em que a gente tem ainda um possível debate. Em outros, não tem mais. E a olho nu, muitos erravam. Há lances de fato, gente, que o árbitro expulsava jogador errado. E não tinha o que fazer, mesmo com a televisão mostrando que não era o cara que tinha cometido a falta. Todo mundo vai lembrar de um Corinthians e Palmeiras recentemente, do Thiago Duarte Peixoto, ele expulsando o Gabriel quando era o Maicon que estava na jogada. O VAR hoje corrige isso. Muitos pênaltis eram marcados em que a bola sequer tocava no braço do cara, tocava na barriga, e que o juiz enxergava a mão. Hoje, esse tipo de lance, esqueçam a questão da interpretação, mas o fato, ele é corrigido. Então eu já vejo um avanço nesse aspecto. Agora, óbvio que precisamos evoluir e muito nesses lances de pênaltis, especialmente em lances interpretativos, em lances de que a intervenção do árbitro de vídeo ela ainda não está clara para o árbitro de campo. Quando chamar, quando não chamar, quando interferir, respeitar a decisão de campo quando o lance é muito subjetivo e que o árbitro de vídeo pensa uma coisa, o de campo pensa outra e a gente no sofá da sala pensa outra coisa, completamente diferente. Esses lances, será que é necessária uma intervenção? Na Inglaterra, eles utilizam uma interferência mínima para o benefício máximo. A gente ainda está procurando penalidades, procurando pelo em ovo, procurando na lupa possíveis pênaltis num jogo de contato que é o futebol. Como o lance marcado, por exemplo, do Patrick no Orejuela, que foi um absurdo. Mas ele toca o calcanhar e o cara cai, mas gente, é óbvio que os jogadores vão se encostar. Agora, por que o árbitro de vídeo não chama no empurrão do Felipe Melo no Igor Rabelo? Aí faltou critério, faltou vontade, aí não sei, eu também não vou aqui conjecturar ou julgar o que poderia ter acontecido. E o lance do CSA, em que o Daronco vai vendo o vídeo e marca o pênalti do toque sutil no Ricardo Bueno. Aquilo ali não pode ser falta, gente. Mas aí é uma análise que eu tô tendo aqui, que você certamente está tendo aí, imagino eu. O árbitro lá viu e achou o suficiente para derrubar. Então isso ainda está muito... Talvez falte um critério mais específico. E é óbvio que a gente tem muito para evoluir, é óbvio que tem muita coisa para fazer. Eu só acho que os erros, eles aparecem muito mais. E são erros tão absurdos que a gente precisa seguir o debate, precisa seguir cobrando. Mas eu tenho certeza que no saldo ele veio muito mais para nos ajudar. É que a gente, claro, né, vai querer acerto, vai querer sempre, não vai querer injustiças, porque o VAR está aí para isso. Mas é o primeiro ano de uma ferramenta que está mudando a história do futebol em 130 anos da história desse esporte. Eu sei que é muito pedir paciência, mas eu como um espectador,
como um amante da arbitragem e por ter feito o curso, ter estudado as regras, por acompanhar a arbitragem, tem 12 anos mais especificamente como comentarista de arbitragem e por ser um amante do futebol como todos vocês, eu ainda aposto que a gente vai cada vez melhorar mais, mas os debates eles jamais vão terminar, porque algumas coisinhas ainda precisarão de ajustes, ainda mais quando a gente tiver clubes envolvidos disputando ou rebaixamento ou títulos. Naturalmente haverá o debate e haverá reclamação de todos os lados. Vamos seguir, gente. O debate não vai parar por aqui, eu tenho certeza que a gente tem muito ainda para aprender, para evoluir, para melhorar. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, não me xinguem muito, te inscreve no canal aqui, vamos juntos, tá bom? Até a próxima. Tchau!